Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, comente para que nosso vídeo seja distribuído e se inscreva, pelo amor de Deus. Não assista sem se inscrever, porque isso ajuda muito o nosso canal a avisar você quando tiver material sendo exposto, porque você vai lá e recebe a notificaçãozinha no seu telefone e fica sabendo que tem vídeo novo para você poder consumir, beleza? Se você já nos acompanha, vai aqui no link na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha na loja Connect, vê se tem alguma peça que você curta lá. Tem várias peças iradas. Para entrar não paga absolutamente nada, então vai lá e confere. Se você gostar de alguma, você clica lá e compra, beleza? Eu estou aqui hoje com um cara que é uma das maiores autoridades em treinamento de força, musculação e fisiopatologia, Belmiro Sales. Irmão, beleza? Bem-vindo, cara. Muitíssimo obrigado. Prazer estar aqui com vocês, né? Espero ajudar e esclarecer as dúvidas da galera. Vai ajudar, cara. Você me falava que você fez pós-graduação... Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz minha especialização em musculação e treinamento de força, mestrado também em Educação Física, doutorado foi em Fisiopatologia, mas não deixei de estudar musculação, apesar de ser uma sub-área da medicina. E o meu pós-doutorado, eu estudei no mestrado e no doutorado, mais efeito do treinamento em idosos e mulheres obesas, né, vendo essa parte vascular, né? E aí, no meu pós-doutorado, eu voltei a estudar mais essa parte de desempenho, né, analisando um conceito de intervalo autossugerido, que seria o atleta escolher o intervalo de acordo com a percepção da fadiga e do esforço, entendeu? Intervalo entre as séries. Me fala disso, então, Belmiro, por favor. Do que dessa parte que você falou aí de intervalo autossugerido, o que seria isso, cara? Então, o intervalo é uma das variáveis, né, do treinamento de força, da musculação, que seria ali aquele período entre séries, né? Você faz 3 séries de supino, existem diferentes intervalos que você pode utilizar, né? Sim. Você pode utilizar intervalos mais longos quando o objetivo é força ou potência, ou você pode, por exemplo, usar intervalos mais curtos quando o objetivo é resistência, né? Só que essa determinação, treino de força, tem que ter intervalo de 3 a 5 minutos. Mas esses intervalos vão variar de acordo com a natureza do exercício, de acordo com o nível de fadiga do cara, de acordo com o momento da sessão. Condicionamento individual. Exato, também. claro. Então o cara que começa o treino, ele está mais disposto, né? Talvez recupere mais rapidamente do que do meio para o final do treino, né? Então você vai manipular o intervalo de acordo com o seu nível de fadiga. Isso parece que potencializa os resultados, porque o cara percebe quando ele está apto a realizar uma nova série ou quando ele precisa descansar um pouco mais, porque aquela série foi mais fadigante, né? Entendi. Então, seria ali um recurso para se utilizar, principalmente com pessoas experientes, atletas, porque o cara tem que ter um autoconhecimento do nível de fadiga de quando está disposto de novo para ter um bom desempenho. Sim. Então, isso é bem interessante. Pode ser utilizado num treino para hipertrofia, só que para hipertrofia normalmente não se necessita sempre de uma recuperação plena, né? Então o cara pode, às vezes, trabalhar com intervalo sem se sentir completamente recuperado, ou num trabalho de força, de potência, o ideal é que o cara se sinta plenamente recuperado para que ele consiga desempenhar o melhor possível. Um exercício de uma repetição máxima, por exemplo? Por exemplo, isso seria um trabalho de força, né? Força máxima pura, mas aquele trabalho que você faz acima de 80% do máximo, que te permite fazer, sei lá, 8 ou menos repetições, já é um trabalho de alta tensão mecânica, já é um trabalho que gera ganho de força. Sim. Na verdade, qualquer intensidade hoje a gente sabe que gera ganho de força. O cara trabalhar com 20%, uma carga que o cara faz 30, 40 repetições, se ele não for treinado, se ele for iniciante, ele ganha força, né, em resposta a essa carga. Hipertrofia é a mesma coisa, né? Não tem uma carga única que vai gerar resultado. Mas quanto maior a carga, mais próximo lá do máximo, maior vai ser o ganho de força, por exemplo. Entendo. De potência está mais relacionado a uma carga movida de forma veloz. Então, explosão, explosiva, torque. Exatamente. Então é força vezes velocidade, né? Perfeito. Sobre o tempo. Então seria conceito de potência. Putz, cara, você está falando aqui 5 minutos, eu já estou viajando no seguinte, ó. A musculação antigamente, a gente falava isso antes de começar a conversar, era um privilégio, vou fazer uma musculação para ficar forte no verão, vou fazer a musculação por isso. Hoje, musculação se entende que é a base de manutenção de uma vida saudável. Com certeza. Você não vai ter uma vida saudável
se você não fizer musculação em algum momento da sua vida, né? Criar músculo é igual a investir, né? Para uma boa aposentadoria. Com certeza. Só que essa consciência é muito recente e as lendas antigas até hoje permanecem. Você falou uma parada aí que eu já curti, que foi, pô, cara, não necessariamente são 3 minutos cronometrados, porque o seu músculo não pensa. E o condicionamento do seu músculo é diferente do condicionamento do meu músculo. Como que a gente entende o que é melhor para cada pessoa, cara, no exercício de força, por exemplo? Então, principalmente tentativa e erro, né? Então, um cara que trabalha com treinamento, ele já tentou diversas possibilidades com diversos públicos, né? Estudou para entender aquilo ali da melhor forma possível e erra menos do que quem está começando, né? Mas é aquela história, né? O cara tem que estudar as bases do treinamento, tem que entender desde princípios do treinamento, como a manipulação dessas variáveis que eu estou falando, tem que saber avaliar o aluno, o atleta, para entender o condicionamento, adequar o treinamento tanto às necessidades quanto aos objetivos e interesses pessoais daquele indivíduo. Porque o treinamento, se a gente não for falar de atleta, a gente tem que ter, se for falar de população em geral, a gente tem que favorecer a adesão. Sim. Né? Então tem que ser prazeroso além de tudo. Tem que ser algo que a pessoa consiga incorporar no seu cotidiano. Sim. Não dá para ser algo, né, maçante, porque a pessoa não vai levar aquilo para o resto da vida. Poucos irão, né? Exatamente. E é essencial que a pessoa consiga, né, incorporar aquilo para o resto da vida, porque é um hábito necessário. Né? Então você falou aí, está completamente coberto de razão. A musculação. Ela é desde da base na preparação desportiva, né, ou para a melhora do desempenho motor, como para longevidade, saúde e qualidade de vida. Você falou aí crédito, massa muscular é crédito. É crédito, bicho. Quanto mais massa muscular você tiver, quando você chegar naquela idade que você começa a ter, né, aquela perda de força, perda de massa muscular, que está associado ao envelhecimento mesmo, você vai estar com crédito para manter a sua longevidade por mais tempo. Perfeito. Né? E tem como até reverter, de certa forma, esses processos crônico-degenerativos associados ao envelhecimento. Ou pelo menos retardar. Ou até mesmo, a gente sempre fala isso, existem estudos, inclusive com idosos de 90 anos, mostrando que eles podem ganhar massa muscular. Sério, então, cara? Com certeza. Caramba. Alguns estudos, né? Mas tem um estudo clássico de um brasileiro que estuda idosos, né, o Cadori, que mostra que nonagenários ganham massa muscular com treinamento de força, com a musculação. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Caralho. Né? Então, assim, massa, pode ser uma recuperação de massa, né? Mas a questão funcional, ela é nitidamente melhorada, independente da idade que você começa. Concordo. Você pegar um idoso com 90 anos, você melhora a função dele. E é isso, conseguir levantar da cama, conseguir ir ao banheiro, né, sozinho, não precisar de alguém para caminhar na rua, né? Isso né? Conseguir fazer as atividades da vida diária de forma plena, sem precisar de alguém para te ajudar. Nesse aspecto funcional que você trouxe, que eu acho que é o principal, se você fosse elencar 3 exercícios para que uma pessoa se mantivesse funcional, forte, firme, quais seriam, cara? Esses 3 exercícios. 3 exercícios que você fala assim, então, cara, esses aqui, você só podendo ter 3, faça Pode ser 4? Pode ser 4, show. Então, 4. 4 eu elencaria ali, provavelmente o agachamento, o levantamento terra. Agachamento livre. Agachamento livre, levantamento terra. É o deadlift, o levantamento terra? Levantamento terra, deadlift. São exercícios completamente funcionais, né? Você precisa pegar coisas no chão, você precisa sentar e levantar da cama, do vaso sanitário, etc. E algum de puxar e outro de empurrar. Acabou. E aí não precisa ser necessariamente um supino, uma remada, mas pode ser uma puxada, um desenvolvimento, pode ser um apoio, uma paralela, algo que te ajude nessa questão funcional aí do empurrar e do puxar o próprio corpo. Provavelmente ali o que a gente chama de cadeia cinética fechada, talvez traga mais funcionalidade, que seria aqueles exercícios que você traciona o peso do corpo, ao invés de puxar uma polia, né? Perfeito. Né? Mas nem todo mundo consegue fazer uma barra fixa, né? Ou fazer um apoio no solo. Então, seria basicamente isso. Agachamento, levantamento terra, uma puxada e um supino. Empurrada. Porra, meu irmão. Matou, cara. Matou. Eu sempre falei pra galera assim, ó, cara,
Agachamento livre eu não gostava de fazer. Depois de muitos anos eu falei, cara, sem isso aqui você não é nada, em absoluto. Deadlift, para mim, é o treino que mais me deixa, como é que eu vou dizer? Me deixa forte. Treina cintura escapular, lombar, posterior. Treina tudo. Muito sinistro. Flexão ou paralela e barra gera força de uma maneira que poucas coisas geram. Você fez esses 4, eu posso falar que você treinou o corpo todo. Tá treinando o corpo todo. Tá treinando praticamente todos os músculos do corpo, né? Sensacional. É aquele negócio, aquelas estaçõezinhas que tem na praia ali, né? Que tem paralela, barra, o cara fazer um agachado, às vezes, não tem peso para fazer um agachamento, faz um búlgaro, um agachamento unilateral com o pé no banco. Você já tá safo. Eu conheço inúmeros, sempre falo, né? De inúmeros amigos que treinam só essa calistenia na praia. Os caras são fortes. São fortes, né? O objetivo deles não é ser bodybuilder ou ter uma grande massa muscular, mas é associar aquilo ali ao surf, à luta, né? E funciona muito bem. O cara fica extremamente funcional, né? Sim. Me fala uma coisa, cara. Tem uma diferença entre ser forte, gerar força e ter um shape grande, não tem, brother? Porque você falou aí agora, ó. Alexandre, os caras são fortes, não são bodybuilders. E eu vejo muito bodybuilder que vai fazer uma barra fixa e morre. Eu falo, pô, como é que esse cara consegue puxar uma polia com todas as placas e não levanta o Aí eu faço até uma pergunta aqui, desculpa, acho que deve ter estourado que eu cheguei muito perto. Eu faço até uma brincadeira aqui, uma pergunta para ver o que você vai me responder. Talvez você responda certo, mas intuitivamente, normalmente a galera responde errado. Quem é mais forte? Um cara que tem 200 quilos de massa muscular e de tamanho e levanta 500 quilos num terra, ou aquela menina que tem 60 quilos e levanta 250? É a menina. Porque força relativa. Sim, força relativa. Perfeito. Entendeu? É isso. Então, assim, a força, ela pode ser adquirida sem ganho de massa muscular. Eu já fiz trabalho, inclusive, com um atleta de jiu-jitsu, que ele lutava, se eu não me engano, na categoria, acho que pesava com 79, 80, né? Sim. Era um leve. Ele tinha 84, 86 quilos seco, assim, tipo 2%. Então eu tinha que fazer um trabalho com ele para ganhar função, força e potência, sem ganhar massa muscular, porque ele ainda tinha que perder peso para pesar. Sacou? Saquei. Então é um trabalho muito mais pensando na adaptação neural, no ganho de força por vias não hipertróficas do que por ganho de massa muscular. Certo. E aí a gente vê aquele cara que faz uma brincadeira agora no, meu irmão tava internet, pensando nele, o cara, russo. no russo, bicho. Exatamente. Meu irmão, o cara é forte, é força demais, pura. Ele tem até uma massa muscular ali. Mas ele é um cara normal. Exatamente, ele não é um cara enorme. Não. Ele é um cara que tem extrema força relativa. Assustador. Ele levanta ali, num terra, 3, 4 vezes o peso corporal dele. Sim. Entendeu? Anatoly, não é? Exatamente, é Anatoly. Então, assim, a força, ela se associa ao ganho de massa muscular, mas um bodybuilder vai ser muito maior com menos força do que um powerlifter, na maioria dos casos. Pronto. Agora a gente vê um ou outro atleta do strongman ou do powerlifting com um shape que tu fala, pô, maneiro. Né? O cara tem um shape harmônico. Sim. Mas não é um bodybuilder. Tu vê esses caras super massa, viu o Neckzilla, o cara agora saiu agora, um cubano, que, 3 anos atrás ele tinha metade do peso. Botar na foto dele de antes e depois, eu falei, cara, a genética, obviamente, tem outras coisas além da genética. Lógico. Mas o cara competiu agora, ganhou o Procard, o cara tem um pescoço que é uma coxa. Assustador, né, cara? O cara é bizarro. É freak, é bizarro. E é o que a galera tá falando, que talvez o caminho das categorias Open do fisiculturismo seja esse aí. Porque agora já tem as categorias, né, estéticas. Sim. O Classic Physique do Sebum, do Ramon. Né? Então parece que agora até o Mr. Olympia vai investir nessa parte do freak, disso. né? Meu irmão. Eu hoje vejo o Classic Physique mais, como é que eu vou dizer, midiático do que mais comercial. Você vê que o Sebum é o cara mais seguido de todos os tempos do fisiculturismo. Meu irmão, ele e o Ramondino fizeram esse ano no fisiculturismo o que ninguém nunca fez. Fez um leigo parar para assistir. Falou, deixa eu ver esses caras. Uma pessoa que nunca viu falou, deixa eu ver. Porque até ali, o público comum parece que consegue gerar algum tipo de
identidade, identificação. Meu irmão, nesses caras freaks aí do Open. E vende, né? Vendável, cara. Vendável. O cara vai, pô, quero tomar um suplemento, vai ficar igual o Sebum, não quero ficar igual aquele maluco. Meu irmão, o abdômen dos caras vai daqui até aí. Exato, de lá é, cara. Caralho, meu irmão, barriga dilatada. E agora, até esse ano, por exemplo, eu não sei nem se a galera vai. Mas, por exemplo, o cara que ganhou, o americano que ganhou o Olímpia, eu falei, pô, achei o shape dele melhor lá do que o iraniano, né? Mas depois, pô, ressaltaram uns... Não sei se é aplicação, essa foi a discussão na internet, mas nos dorsais dele, né? Uns calombos, assim, embaixo do dorsal, que escancarou essa discussão das aplicações locais. Né? Então, assim, tem uma galera usando... Dá uma inflamada momentânea ali. E aí, assim, o dele ficou gritante. Aí especularam várias possibilidades, mas é algo que, para mim, assim, já tira aquela do condicionamento do exato cara. Então assim até era motivo antigamente uma ginecomastia, uma hérnia umbilical do cara perder posição, né? Sim. Então assim, acredito que a aplicação de óleo local, aquela bola, aquela inflamação, aquilo ali também bizarro. Mas aí tem a questão política também, né? Teve a questão lá, tá tendo a guerra lá no Oriente Médio. No Oriente Médio sim. Né, o campeonato dos Estados Unidos, né, dar o prêmio por iraniano, enfim. Eu acho muito subjetivo a questão de... Eu, por exemplo, não entendo nada de bodybuilding, então eu acho que eu não consigo ver a diferença do Ramondino pro Siban, por exemplo. Para mim, ali pode ficar no quero que ele vença, porque os dois caras são muito bem condicionados, cara, que você fala assim, mas aonde foi? Aí você tem que ver os critérios que eles usam, né? Então, por exemplo, eu estava vendo uma análise ontem, que eles pegam 5 posições, as 5 posições principais. E aí eles falam, né? E aí você analisando com o que os especialistas falam, você entende, né? Que o Ramon ali, por exemplo, ganhava uma posição, realmente ele ganharia, que era o duplo bíceps de costas. Tava com os detalhes das costas mais aparentes, etc e tal. De resto, assim, peitoral de lado, o Sebum é dominante. Sim. Aí tem umas outras que, se ele evoluir como ele evoluiu do ano passado para esse ano, provavelmente ele vai ganhar aquelas posições também. Na minha ideia, assim, eu como admirador do esporte, eu acho o shape do Ramon mais harmônico. Eu acho que o Sebum, ele é mais bonito, ele é mais alto, ele sabe se apresentar melhor. Sim. Tem um marketing maior em cima dele. Tem ali o carisma, ele fala inglês, sacou? Sim. Então ele ali nas prévias da entrevista fala sobre... Perfeito. É mais se vender. Se vender, entendeu? No final é sempre isso. O Ramon não posa tão bem, sacou? E aí o Sebum, além de ser mais alto, de ser mais bonito, ele ainda tem um dorsal desproporcional, que é imponente, que parece aqueles bonequinhos, sabe? Aqueles bonequinhos que tem na loja de fisiculturista, com um dorsal absurdo de proporcional. Sim. Não é harmônico e proporcional como eu acho que o Ramon é, mas é algo mais imponente. Fala, caraca, o dorsal do cara. Essa parte de estética, beleza, conta também no Classic Physique? Conta, né, cara? Eu acho que conta. Eu acredito. Acho que conta. Acredito. Eu acho que sempre conta, cara. Esses dias eu vi, a gente aqui entrevista muita galera da luta, e eu lembro disso até hoje. Foi esses dias, não tem muito tempo. Tinha um cara no UFC, esqueci o nome dele, era um... esqueci o nome do cara. Mas, enfim, era um cara bonitão, que o Cosmo Alexandre, no outro evento, destroçou a cara dele com um soco. E o cara se mantinha no UFC porque o Dana White falava, ele é um cara muito bonito, é a cara do nosso show. Eu falava, porra, mas não é isso, brother. O cara tem que ser um lutador. Até ficar feio. Aí tomou uma surra, ficou desconfigurado e, enfim. O americano tem muito essa parte do que vende mais. A estética, a propaganda manda muito no que diz respeito a show. E aí, quer a gente goste, quer não, é assim que funciona. Mas voltando para a parte da musculação e dos 4 exercícios que você falou que são as melhores opções para quem quer se manter funcional. Cara, existe essa questão para o público comum de que você treinou um grupo muscular hoje, só pode treinar ele daqui a 2, 3 dias? Por que eu te pergunto isso? Ótima pergunta. Porque Perfeito. Tem o cara que é pescador, irmão. Esse cara rema todo dia. Tu olha o dorsal do cara e tu fala, caralho, irmão, nunca vou ter um dorsal desse. Perfeito. Porra!
Então, vamos desmitificar isso. Eu tenho falado disso praticamente todos os lugares que eu vou. Porque a minha pira? Porque eu moro perto da praia, tem uma galera que pesca. E o cara que faz... E o tio da pesca fala, Alexandre, você fala, caralho! E o maluco que surfa todo dia e faz barra e paralela antes de surfar todo dia. E tá com o dorsal em dia, gigante, fala, não tem dor no ombro. Você fala, porra é essa, bicho? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho batido muito nessa tecla. É algo que, nos últimos anos, caiu por terra. Foram feitas dezenas de estudos sobre frequência de treinamento e tudo mostra que a frequência e a recuperação, ela depende do estímulo imposto. Entendeu? Perfeito. Então, eu posso pegar, se o meu volume ideal são 15 séries para bíceps na semana, vou pegar exatamente os dados do estudo. Eu posso fazer essas 15 séries num dia verticalizado e treinar só uma semana depois de novo. Por quê? Porque eu vou fazer 15 séries, vou gerar alto estresse, vou gerar alto dano muscular, vou precisar recuperar substratos energéticos, recuperar do dano, né? Supercompensar para poder treinar aquele músculo de novo. Com tanta eficiência quanto. Exato. Agora, eu posso pegar e fazer 3 vezes na semana 5 séries. Segunda, quarta e sexta. Eu vou estar diluindo esse volume. A recuperação necessária vai ser menor. Eu posso fazer 3 séries por dia, de segunda a sexta. Perfeito. E em alguns casos isso pode ser até melhor. Por quê? Porque eu só faço 5 exercícios de bíceps, 3 séries por exercício. Quando eu chego no meio do treino, a fadiga localizada do bíceps já compromete a carga e o desempenho dos exercícios posteriormente. Perfeito. Em longo prazo, eu vou conseguir progredir melhor em cada exercício se eu fizer um exercício por dia. No final da conta, eu vou ter feito mais repetições ou vou ter posto mais carga. E isso provavelmente ou possivelmente pode resultar num ganho maior. Então, toda a ciência hoje, ela mostra que você pode seguir diferentes vertentes. Você pode treinar 1 a 6 vezes o mesmo músculo na semana, contanto que o volume ideal para você seja adequadamente distribuído em um dia, né, verticalizado, ou horizontalizado em 5 dias, 6. Caraca. Então, isso tem sido demonstrado por vários estudos, não é 1 nem 2, são, sei lá, dezenas de estudos. Compara 2 versus 3, 4 versus 2, 1 versus 5, 1 versus 6. E eles mostram que quando você faz uma distribuição do volume e equipara, ou seja, você fez 6 treinos por semana, eu fiz 2, mas você fez 60 séries no final e eu fiz 60 séries, a gente tem um ganho equiparável. Porra. Entendeu? Cara. Então, posso treinar todo dia? Pode. Se for um treino que gere baixa demanda, baixa fadiga. Faço lá panturrilha, que nem o Arnold preconizou. Vou fazer um pouquinho de panturrilha todo dia. 3 sériezinhas de 15 a 20, ali não vou chegar na falha, vou parar um pouquinho antes da falha. Eu posso fazer aquilo ali todo dia, posso fazer até mais. Entendeu? Agora, se eu pego e faço um treino excêntrico, sabe, daquele que realmente gera um dano muscular absurdo. Você não vai nem conseguir fazer. No dia seguinte você não consegue nem fazer o exercício. Perfeito. Então é proporcional, né? O descanso, a recuperação do treino é proporcional ao estímulo imposto. Caraca, meu irmão, um professor que dava aula na academia que eu treinava, um dia perdeu a paciência e falou, cara, confia no método. Mas eu falava, bichão, eu confio, mas eu tenho dúvida. Porque eu ficava muito puto, por exemplo. É porque a galera se baseia mais no treino do bodybuilder. O bodybuilder treina vários exercícios verticalizados. O bodybuilder treina, meu irmão, a ponto na falha, exatamente. Porra, amanhã o cara nem mexe a porra do grupo. Eu não, falava, bichão, dá pra eu treinar mais. Não, mas seu músculo vai fazer. Eu falei, pera, meu músculo não pensa, brother. Como é que ele vai fazer isso, cara? E aí você vê o pescador, como eu usei de exemplo, você fala, porra, não é possível, bicho. O cara não toma creatina. Aquele puxador de burro sem rabo, né, cara? Porra, o cara da carroça, irmão. Exatamente. Tríceps do maluco, você fala, que porra é essa, meu irmão? Como é que você... Pedreiro, bicho. Mas são horas e horas diárias de exposição. Né? Então, assim, existem diferentes caminhos. Então, dá para o cara fazer algo bem minimalista, às vezes, que nem era a galera lá do Arthur Jones, do Mike Mentzer, do High Intensity Resistance Training, né? Que é aquele trabalho do HIIT musculação, né? HIIT na musculação, é o HIIT. Na verdade, o High Intensity Resistance Training é um conceito que surgiu na década de 60, mais ou menos. Foi trazido por Arthur Jones. Arthur Jones foi um dos caras, uma das mentes mais brilhantes da musculação. Que foi meio que abafado pelo Weider na área do treinamento. Mas ele foi um dos grandes empresários que criou uma marca chamada Nautilus,
de equipamentos, que foi a maior marca na época dele. Ele foi um dos caras mais ricos do mundo na época. Por que ele foi abafado? Ele trazia uma ideia de treino com curta duração. Então era um treino de alta intensidade, só que era alta intensidade de esforço. Ele trabalhava tanto com altas cargas, quanto ele trabalhava com falha concêntrica e excêntrica, usando métodos de repetição forçada, excêntrico forçado, pré-exaustão, rest pause. Aqueles métodos realmente que são métodos que associam alta carga com grande fadiga e com grande efeito, né, deletério ao músculo, de gerar dano, fadiga. Tanto que ele preconizava você fazer treinos ali de menos de 20 minutos, né, pensando na densidade, no estímulo, ultrapassando a falha concêntrica, chegando à excêntrica, com baixa frequência. Então você poderia treinar, às vezes, o Mike Mentzer, se eu não me engano, ele treinava com frequência menor do que uma vez por semana. Era um treino a cada 10 dias para determinados grupamentos em determinadas fases do treinamento dele. Que isso? É um conceito que funciona, os caras ficavam com shape absurdo, né? Mike Mentzer foi um dos caras que bateu de frente com Arnold no campeonato de 1980, mas é algo para poucos. Existem alguns treinadores contemporâneos que trabalham metodologia similar, né? Patrick Tour com SST, mas é algo que as pessoas não comportam em longo prazo. Alguns atletas gostam daquele treino que você sai morto mesmo. Né? Mas aquilo ali não é sustentável em longo prazo. Sim. Então a galera, a massa, né? Ela se adapta melhor a um treino de fazer mais séries, ficar mais um tempo na academia e progredindo, né? O tempo e o volume que você gasta ali dentro da academia, né? Que é a linha do Wader. Então o Wader, que é o criador do Mr. Olympia, treinador do Arnold, era o cara da escola do alto volume. E aí surge essa outra escola, tá todo mundo errado. Todo mundo que treina em alto volume está perdendo tempo, estão chegando em overtraining, vão chegar a uma estagnação de resultados. E com o nosso treino a gente promete ter uma progressão além disso. Né? E eles tinham uns atletas de linha de frente que faziam ali o marketing do método. Né? E era um método, era outro cara que sabia se vender. Sim. Ele vendeu as máquinas Nautilus e ficou milionário, comprou a casa do Elvis Presley. Foi nesse nível? Exatamente. Nesse nível. Foi o cara, ele é o pai do Gary Jones, que é o cara que criou a Hammer Strength e vendeu para a Life. Entendeu? Sim. Então ele criou as máquinas que exploravam o conceito de amplitude, de movimento. Sim. Então era justamente gerar... As máquinas Hammer foi ele? O filho dele. Caralho, as máquinas Hammer são do Gary Jones, que na verdade é da Life, né? Eu trabalhei bastante tempo com o Hammer, com um evento que tinha da Hammer que se chama Hammer Clinics, a gente rodou o Brasil todo e dava um treinamento, passava, né, mostrava métodos, etc. e tal, em academias que tinham a sala toda Hammer, né? E os equipamentos são maravilhosos, são os melhores equipamentos para atleta. O supino invertido da Hammer você faz... Não, são os convergentes e divergentes, né? Que são as linhas de ação. Normalmente no esporte você faz movimentos convergentes ou divergentes, né? Não em movimento curvado, são movimentos lineares. Sim. E aí, a máquina você pode agredir aquela máquina, né? Uma máquina que tem uns batentes de borracha, assim, que você arremessa, e bate, solta tranquilo. E tá tranquilo. Né? Você vai fazer aquele pá, tum. Verdade. Então, verdade. Assim, mas são equipamentos realmente mais para alto rendimento, para atletas. Tem até a linha fitness, né? Mas os equipamentos mais clássicos da Hammer são aqueles que já começam pesado, né? O leg que já começa com 50 kg de plataforma. E leg? Por que tem gente que é contra leg press? Faz mal para a coluna, isso, aquilo? Então, na verdade, na educação física, a gente sempre tem a galera que quer gerar polêmica. Ah, entendi. Tem a galera que qualquer área tem. Que quer eleger exercícios proibidos, condenar exercícios, condenar posturas. Tem a galera que polemiza em cima do que não tem como polemizar. Tá? Quem treina muito mais séries está perdendo tempo. Você tem que treinar até 10 minutos, tem que treinar time efficient. Isso é para vender. Isso é para vender, irmão. É para vender método, é para vender curso. Obviamente, se você tem um treino curto que tem efeito, realmente o treino time efficient, ele funciona. Mas é um treino de alto rendimento, né? Não, mas não estou falando de alto rendimento, estou falando treino time efficient. É algo que favorece a adesão do iniciante.
Você pega o iniciante, você mostra que em 20 minutos de treino ele consegue ter o ganho de força, o ganho de condicionamento que ele teria ficando 1 hora nessa fase inicial, que é a fase de adaptação neural. Ele não precisa de volume, ele não precisa ficar na academia. Você falou. Então é isso. Para favorecer a adesão. O cara não tem tempo, não gosta de treinar. Pô, mantém o treino time efficient para sempre. Agora, se você quer evoluir, você vai ter que fazer a progressão. Não tem como, não tem como fugir. Perfeito. Não vai treinar 10 minutos o resto da vida e virar um bodybuilder ou um cara super condicionado. Eu vejo uma galera vendendo um curso falando, na minha aula você gasta 30 minutos e mais do que isso está jogando tempo de vida fora. Você fala, porra, isso exatamente. Quer vender o negócio? Quer vender, exatamente. Não vem falar. Não vem falar isso. É isso, cara, sabe? Exatamente. Vende pelo certo. Direito, você vai ter ganho. Possivelmente você teria mais ganho ficando mais tempo, fazendo mais, mas se você fizer o mínimo, você vai ter ganho. Se é o tempo que você tem, eu consigo te atender em meia hora. Eu estava lendo um estudo ontem. Eu nem sei se eu vou postar, porque a galera às vezes... Mas o estudo ele fala sobre a dose mínima de treinamento. Recebi ontem por mensagem. Para gerar efeito. E eles falam, você treina 1 vez por semana em alta intensidade, baixíssimo volume, determinados movimentos, e você já vai ter ali uma manutenção ou um ganho, né, inicial ou manutenção dos ganhos. Isso é interessante para quem... o cara vai passar um período de trabalho que ele vai ficar de plantão, né? Aí você passa um treino que minimamente encaixe, o cara consiga. Exatamente, que o cara se mantenha ativo, porque você sabe que se você mantiver... tem que ir 3 vezes, o cara não vai nenhuma. Não vai nenhuma. Cara, se eu posso ir só uma vez, que vá uma vez. Professor, vai fazer mal se eu treinar 1 vez por semana? Vai fazer mal se eu treinar 10 da noite logo antes de dormir? Vai fazer mal se você não treinar. Então, assim, até meio roubando ali um memezinho que acho que foi a Maíra Tavares que botou essa semana, mas foi exatamente isso. A menina perguntou, posso treinar? Se eu treinar 10 da noite, isso vai me fazer mal? Vai fazer mal se você não treinar. Então, assim, se o único horário que você tem para treinar... treina mesmo. Pode perder um pouco o sono ali, ou dormir um pouco mais tarde, mas, né? Treina. É melhor estar ativo do que sedentário. Cara, esse é o grande lance. A gente tem hoje uma disputa, não só na área de treinamento de força, como na área de medicina, de nutrição, uma disputa entre narrativa. Meu método é bom, o seu método é ruim. Isso acaba prejudicando o cara que está buscando alguma coisa e nunca teve disposição, coragem, tempo, e quer começar e fala, porra, bicho, para onde eu vou? Tem que simplificar, cara. Eu vivo falando isso. Tem que simplificar didaticamente. Se quiser virar tem que simplificar. Tem que simplificar didaticamente. Então tem que facilitar para a pessoa entender como é que se executa o exercício, né? O que ela tem que fazer, como fazer a progressão. Tem que simplificar em termos de ser fácil de aderir, ser fácil de incorporar aquilo no seu cotidiano, né? Porque a grande verdade, a galera fala, hoje a gente tem no Brasil tem alguns caras que falam em 10% da população dentro da academia. É muito menos que isso. É menos? É menos que isso. Tá? Isso são pra dados... mim era mais, bicho. Não, em prática de atividade física fica menos de 10% de pessoas ativas em si. Menos de 20 milhões de pessoas. Praticam atividade física. É pouca gente, brother. Sistemática, cotidianamente. Né? Aquele cara que faz rotina, exercício. O cara que tem rotina. Eu jogo bola. Eu não estou contando isso. Estou contando aquele cara que faz atividade física de forma sistemática. Caraca. O último dado era isso. Falava em 10% dentro da academia, mas é algo que está fora da realidade. Caraca, né? Você botar no Google, você vai ver que é algo ínfimo. Então, a gente tem que trazer as pessoas para a prática de atividade física. Sim. Galera fala mal do crossfit, galera falava mal do spinning, galera fala mal da zumba. Galera fala mal de tudo que é diferente. A minha irmã faz zumba, adora. Porque faça zumba, cara. Faça zumba, irmão. Se mantenha ativo, exatamente. Controle remoto tem que fazer, exatamente. E a atividade física tem que ser algo que a pessoa consiga incorporar. Então, automaticamente, tem que ser algo que a pessoa goste de fazer. Para ela incorporar aquilo ali pro resto da vida, né? Sim. Porque exercício é remédio. Mas não é tão fácil de tomar que nem um remédio. Né? Jogar a pílula para dentro, tomar água. Você tem que ir lá e fazer. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter prazer. Cara, eu vi hoje, antes de vir para cá, por coincidência, uma matéria falando que
Conselho de Psiquiatria vai aderir mais do que nunca à prescrição de exercícios físicos e atividades ao ar livre antes da prescrição de remédios para combater depressão. Eu falei, pô, mas isso não era para ser novidade, brother. Isso era para ser difundido há muito mais tempo antes de tacar a pílula na boca do cara, entendeu? Isso não só para questões, né, psíquicas, Sim. Não só para a questão da depressão, mas para todos os males associados a, por exemplo, o envelhecimento. A osteopenia, a perda de massa óssea, que gera a osteoporose, a perda de massa muscular, a perda de força. Essa parte toda a parte de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, são todas prevenidas ou tratadas. Hipertensão, a galera não fala, mas a musculação e o treinamento aeróbico são das intervenções não farmacológicas mais eficientes. E muitas vezes o cara que é hipertenso, ele consegue sair da medicação através de uma mudança de hábito. Sim. Só que isso não é interessante para a indústria. Né? Passa a ser interessante agora, a galera passa a perceber isso. Por quê? Porque isso tudo aumentou-se a expectativa de vida da população, né? Se tem hoje uma população mais longeva, chega-se a uma idade mais avançada, só que isso não é associado à qualidade de vida. Então a população ganhou 20 anos de vida, mas são 20 anos de vida dependendo do sistema de saúde, de medicamentos, de tratamentos que custam caro. Sim. E aí, com toda a pesquisa mostrando o benefício da atividade física, eles perceberam que se você favorece a prática da atividade física, você minimiza todo o custo com saúde. Sim. Na vida, sim. Então, na idade mais avançada. Não lembro se foi Canadá ou Singapura. Acho que provavelmente foi Singapura. Eles desenvolveram um aplicativo onde você, ao fazer atividade física, o seu telefone e o seu smartwatch ia computando e você ganhava à medida que você ia ganhando créditos, eles te bonificavam. O governo. Ah, legal. Por quê? Porque é mais barato fazer isso do que receber você e gastar com saúde pública para que você não morra por problemas decorrentes do sedentarismo. Olha que óbvio, mas poucos países atuando nessa frente. Não lembro se foi Canadá ou se foi Singapura. Depois eu procuro para... Você tem que estar muito evoluído para isso aí, né? Porra, meu irmão! Você tem que ter resolvido todos os outros problemas. Mas imagina, linkar, por exemplo, o sistema tributário à prática de atividade física. É mais ou menos isso, cara. É sensacional, brother. Sensacional. Parece besteira, mas é lucro. Você vai precisar de muito menos hospitais, muito menos intervenções em termos de saúde para essa Aquele galera. negócio da avaliação, por exemplo, do plano de saúde. Sim. Né? Se você é ativo, se seguro você... de vida. Exato. Isso é levado em consideração. Né? Você falou da parte óssea aí. Tem aqueles lances que se chamam de cistos ósseos, que mostram o começo do processo de osteoporose. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Processo de degeneração comum, que todo mundo passa. Alguns antes, outros depois. Musculação previne esse tipo de processo? Então, previne. Né? Previne a perda de massa óssea, previne a perda de força que ocorre antes disso tudo. Né? Sim. Então, primeira coisa, você tem a dinapenia, que é a perda de força. Então, você... Por avanço da idade mesmo, envelhecimento, você já tem essa conversão de fibras de força e potência em fibras do tipo 1, né? As unidades motoras se convertem e você passa a perder força. Então, hoje sabe-se que a perda de força antecede a perda de massa muscular, né? Ela vem antes de você. Vem antes. Então, você passa a perder força, aquelas unidades motoras vão se convertendo de unidades motoras de força em unidades motoras de resistência, né? E você automaticamente vai tendo uma atrofia muscular, uma perda de massa muscular, uma sarcopenia, e isso é associado, né? A perda de estímulo ósseo é associada à perda de massa óssea, que é a osteopenia e depois a osteoporose, certo, que já é o processo avançado.
Isso tudo é prevenido através da atividade física, né? E principalmente da musculação. Então, hoje a gente sabe que a força que o músculo gera sobre os ossos, não só a força de impacto da caminhada, mas a força que todos os músculos geram em todos os ossos, ela faz com que a gente previna ou desacelere a perda de massa óssea, né? Interessante. E é um dos males que mais atinge idosos, né, em termos de... Quando você fica velho, você para de andar. Quando você nasce, você ainda não anda. Então, esse é o melhor indicador para ver que você tá mal. Se tu tá tendo dificuldade para andar, meu irmão, agacha, que senão fudeu. Acho que é mais ou menos por aí pro cara que nunca lidou com esse tipo de assunto entender. E me fala uma coisa, cara. Existe idade certa para começar na musculação? Então, não existe idade. Na verdade, uma criança pode fazer? Criança pode fazer. Você pode fazer um treinamento lúdico com a criança, né? Brincar com né, instrumentos, brinquedos que tenham alguma carga, ou até mesmo botar ela para se pendurar. Aqueles trabalhos em pracinha são trabalhos de força. Sim. Se dependurar, né? Passar naquele... Esqueci o nome. Né? Monkey Trip ali, não. Exato. Então, aquilo ali são todas atividades que você desenvolve força ali brincando. Isso dá para ser feito. A partir do momento que a criança tem interesse e maturidade para se comportar dentro da sala de musculação, não é maturidade física, é maturidade de comportamento. Né? De respeitar ali o ambiente, as regras do ambiente, né? Não botar a mão na coluna de peso, não pegar e não brincar com peso na mão, não jogar o peso no chão, essas coisas que uma criança, né, bem pequena não vai saber se portar. Então, a partir do momento que ela consegue se portar e que ela tem interesse, que você também não vai forçar a barra para uma criança que podia estar jogando bola, podia estar fazendo outra coisa. Não, vamos fazer musculação porque é bom para você. Existem outras atividades que podem substituir a musculação nessa fase. Mas a musculação ela é extremamente benéfica ali em qualquer idade. Ela vai ajudar no crescimento, ao contrário do que as pessoas pensam. Ela não atrapalha o crescimento. Sim, existe essa lenda, né? A gente vê aí... porque associa o ginasta, né? Mas normalmente ali a estatura do ginasta já está relacionada à atividade que ele faz. Seleção natural. Exatamente, né? Porque ele faz ginástica que ele ficou pequeno. Ele foi para fazer aquilo ali porque ele já tinha aquela... né? Então, essa associação entre o risco da musculação para o crescimento e desenvolvimento é completamente infundada. Inclusive, todas as grandes instituições de pediatria, né? American Pediatrics, todas as sociedades, elas recomendam o treinamento de força para combate à obesidade infantil, sedentarismo infantil, né? E o risco está justamente no acidente. Fizeram estudos de lesões em adultos e crianças, e as lesões em crianças normalmente são nas mãos, cabeça e pé. Putz. Então é botar a mão onde não deve, é chutar um negócio, é bater a cabeça. Sim. O adulto não, o adulto já é joelho, coluna, né? Tem aquela direcionamento para algo que já querer ir além do que pode. E aí tem que saber como fazer. Eu já falei isso até em outro podcast, tem um grande amigo, Andrei Lopes, que é especialista em treinamento de força, escreveu um livro com o Valdemar Guimarães. Sensacional. Fecha a carinha e treina. Né? É do Rio, ele? Ele não, é do Sul, é do Nordeste. Eu acho que ele é do Sul e mora no Nordeste. Mas ele montou, por exemplo, uma metodologia de treino com pai e com filho, né? Treino em dupla, para você até criar um vínculo maior. Me fala disso, cara. Bem legal. Nesse livro ele fala dessa metodologia, no Instagram dele ele também mostra, né? Mas o importante é que seja algo prazeroso e que respeite a individualidade da criança. Sim. Então, assim, é muito complicado hoje você chegar numa sala de musculação e você ter equipamentos para uma criança. Então, a base do treino vai ser peso corporal, peso livre, né? Um terra, um agachamento. Sim. Nos Estados Unidos se utiliza muito o weightlifting, né? O arranque, o arremesso. Os moleques começam a fazer de criança. Cara, eu fico assustado, sabe com o quê, brother? Estados Unidos não tem o cara no salão. As academias, você chega lá e treina. E você vê uns vídeos das meninas de 15 anos fazendo um arremesso que você fala assim, porra! Pô, mas aprende na escola de criança. Na escola, brother. Você fala, como, cara?
um movimento limpo, que você fala, puta que pariu. Então, 100 anos, eu não sei fazer aquilo com aquela perfeição, meu irmão. Como é que essa menina tá fazendo? É o que você falou, cara, aprendem na escola, né, cara? Por ser esporte olímpico, as escolas já começam, aí vai para o high school e universidade. Ela tem essa parte do esporte, apesar de não ter uma educação física, Exato. Né? Um curso de educação física, né? Mas tem a cultura do esporte muito forte. A cultura do esporte muito forte e a base, né? Sim, assim, já começa, já tem o time de futebol americano, de basquete da escola que compete. Sim. Então a molecada começa na base. Cara, inúmeros esportes, o campeonato universitário é mais importante do que o campeonato nacional. Inúmeros esportes. Quase todos os esportes que estão na NCAA, o pessoal preza mais pelo campeonato universitário porque... O esporte lá é algo que leva ao ensino superior. Exato. Né? Aqui no Brasil já se teve isso. Já mesmo, cara. A gente ia na Gama Filho. A Gama Filho, pode que ser. implodiram aí. Implodiram agora. 2, 3 semanas. Verdade. Ela tinha ela tinha o time de atletas. Sim. O meu orientador, o professor Roberto Simão, foi judoca, reserva da Aurélia Miguel na seleção. Cara. Ele entrou na educação física pelo judô. Sim. Você já pensou se as universidades federais daqui tivessem uma liga universitária de esporte que fosse tão forte? Você vê muito cara formado podendo optar em ter um trabalho porque se dedicou ao esporte. É mais um incentivo para o cara estudar. Aqui no Brasil eu vejo uma cultura bem avançada no esporte, nos jogos militares. Você vê que hoje nas Olimpíadas muitos atletas são atletas militares, que ganham as medalhas no atletismo. É porque eles ganham incentivo. Então, só que é assim, ó, a base não entra nessa conta, porque as forças militares absorvem o cara que já chegou. Claro. É diferente da cultura nos Estados Unidos, sim. Forma... Sim. Com o certeza. cara desde moleque, entendeu? Com certeza. O cara que é atleta, ele tem uma... Ele tem uma vantagem. Já uma facilitação. Chega aí. Exatamente. Não, bem aqui vai ser... Exatamente. A Seleção Brasileira de Boxe é um exemplo, um belo case. E a maioria lá é Marinha, Aeronáutica, Exército, enfim. Mas, voltando aqui para a questão de força, cara, me diz uma coisa... Como que você mede a força do indivíduo? Porque a gente falou aqui há uns minutos atrás que o cara pode ser forte, como é o caso do Anatoly, e não necessariamente carregar com ele 200 quilos de massa. Perfeito. Mas como que você mede o cara que tem capacidade de gerar força do cara que tem volume de músculo? Existe algum tipo de coisa para falar? Tem. Você está forte? Então, na ciência da musculação, assim como na prática, né, a gente tem vários métodos para se avaliar a força. Tá. E aí existem métodos para avaliar a força de forma dinâmica, força isométrica, força isocinética, potência. Isso tudo pode ser medido, existem várias formas de se fazer isso. O que a gente tem como padrão ouro, seria a melhor forma de se medir força, é a mesma forma que se mede no campeonato de weightlifting. É o que a gente chama de teste de uma repetição máxima. Perfeito. Então, que é feito no powerlifting, que é o levantamento terra, o supino agachamento. Sim. Né? Eles fazem um teste, uma repetição máxima lá no palco. Perfeito. Tentativa e erro. Máximo de peso o cara levantar para uma repetição, respeitando a técnica, né? Sendo validado pelo juiz, o cara está apto a fazer mais uma tentativa. Normalmente o cara tenta aumentar o peso. Sim. Né? Tem X tentativas de acordo com o campeonato. Sim. No powerlifting, soma-se o peso dos 3, tem a questão da força relativa para equiparar ali a galera. Exatamente, às vezes para tirar a prova, né? Quando empataram, você tem a força relativa como um meio de... E na ciência a gente tem esse teste que é feito desde a década de 30, RM. do século passado. Teste de uma repetição máxima. Então, o que a gente fala, padrão ouro seria a melhor forma de se medir a força dinâmica. Tá? Então, a gente pode fazer isso para qualquer exercício. O procedimento segue uma metodologia, então você tem um aquecimento padrão, você tem um número máximo de tentativas, você tem um intervalo suficiente para recuperar, principalmente o sistema ATP e creatina fosfato, que é o sistema que é mais utilizado, né? Que recupera em aproximadamente 5 minutos, então você tem que usar intervalos longos, você tem que fazer um segundo dia de teste para ver se aquilo está certo mesmo, né? Que a gente fala que é a reprodutibilidade. E aí existem equipamentos, o isocinético, que avalia a força isocinética, avalia desequilíbrio entre cadeias, né?
A galera usa muito no futebol para ver se o cara tem desequilíbrio na força entre isquiotibiais e quadríceps, que é algo que gera muita lesão, né? Uma relação IQ, que a gente chama, isquiotibiais e quadríceps, é ruim, ela é associada, um quadríceps muito mais forte que o posterior é associado a lesões de posteriores. Caraca. Entendeu? Então, assim, a gente vê muito no futebol o cara caindo com a mão atrás da perna, porque é o que mais lesiona. É um desequilíbrio, né? Exato. Você vai forçar muito o corpo e uma parte não está pronta para isso. Exato. Aí você tem que justamente buscar equilíbrio. No Vasco, o meu orientador usou lá, né? Até na galera que eu estudei também, ele usou termografia e implementou um trabalho de flexão nórdica, né? Que é um trabalho de isquiotibiais que pode ser feito, por exemplo, na quadra, não precisa nem ir para a sala de musculação. Sim. E aí conseguiu reduzir em 46% a incidência de lesões ali em 3 temporadas da molecada da categoria de base. Caraca. Então, assim, por quê? Porque sabia que tinha um desequilíbrio ali que foi avaliado, né? Então, você pode fazer avaliações ocinéticas, você pode fazer avaliação isométrica, força isométrica. Quando você passou pela triagem do exército, ou fez... Não. Mas passou pela triagem lá. Sim. Você lembra que você puxa uma célula de carga para ver força de tração? Sim. Aquilo ali é um teste de força máxima. Justamente eles estão ali te avaliando para ver se está apto ali para entrar ou não. Né? Consegue fazer, tem um nível de força ali que é um ponto de corte. Entendi. Mesma coisa, o teste na barra fixa, é um teste de resistência de força, né? Então dá para você fazer também testes de repetições máximas. Quero que o cara treine com 10 repetições. Uma carga de 10 repetições que ele não faria 11. Eu posso fazer um teste similar ao teste de uma repetição para verificar a carga exata que ele falharia em 10 repetições e não faria uma 11ª. Então eu vou lá, mesmo procedimento, né? 3 a 5 tentativas, 3 a 5 minutos de intervalo, o cara fez 11, 12, você interrompe, espera mais 5 minutos. O cara falhou entre 9 e 11, você pode considerar como carga de 10 RMs. Aí você pode fazer isso para 3 RMs, para 6 RMs, para 8 RMs, para 20 RMs. Entendi. Para o músculo crescer, vê se minha teoria está certa, por favor. Para o músculo crescer, ele demanda que você, vulgarmente falando, tá? Que você avise a ele que a carga que você está pegando é maior do que o que ele pode suportar. Como se ele estivesse pedindo ajuda. Meu irmão, cresce aí porque você sozinho não vai levantar isso aqui todo dia. Mais ou menos, posso dizer que é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Você está falando do que a gente chama de princípio da sobrecarga. Isso. Você precisa gradativamente estressar cada vez mais o seu músculo, né? Gerar uns estímulos progressivos para que ele se adapte. E busque, quer dizer, ele busque sempre adaptação. Isso. Né? Porque se se adaptou, parou. Eu não posso dar essa adaptação a ele. Né? Eu tenho que ficar forçando a barra. Exato, você tem que estimular, tem que buscar ali um ajuste. Mas não necessariamente eu preciso treinar até a falha em cada exercício. Não. Falha hoje em dia... Hoje o que a gente sabe sobre a falha? Ela é importante, ela pode ser interessante quando a gente está trabalhando com baixa carga. Então, na hipertrofia... Com baixa carga? Com baixa carga. Então, vou trabalhar com baixa carga. Se eu trabalhar com baixa carga e fizer um número X de repetições, eu não tenho recrutamento das unidades motoras de maior calibre, de mais alto limiar. Né? Eu pego aquelas unidades motoras ali mais de resistência. Agora, se eu vou fadigando as unidades motoras, eu vou progressivamente, de acordo com o que é chamado de princípio do tamanho, recrutando unidades motoras maiores. Então, para eu chegar no limite da fadiga com carga baixa, eu acabo recrutando as unidades motoras de força, que eu não recrutaria. Se eu boto carga alta, 80%, eu já estou recrutando essas unidades. Não preciso ir até a falha. Não preciso ir até a falha. A falha é meramente mecânica. Por quê? A falha vai fazer um bíceps. A falha vai acontecer em 90 graus. Por quê? Porque é onde um bíceps rosca, né, com barra livre. Por quê? Porque a gente tem a maior desvantagem mecânica aqui. Se o cara entrar com uma ajudinha, eu consigo transpor essa amplitude, fazer a excêntrica de novo e fazer a amplitude inicial. Então, aquela falha ela ocorreu para aquela carga e para aquela amplitude. Apenas a desvantagem mecânica. Está dizendo que para aquela carga, para aquela amplitude, eu cheguei no limite. Se eu reduzir a carga, eu continuo o exercício. Se eu continuar parcial embaixo, eu continuo o exercício. Se alguém me ajudar, eu continuo o exercício. Então, qual é a relevância real dessa falha? Muito bom. É poder fazer mais repetições com aquela carga. Cheguei ao máximo de repetições com aquela carga. Extraí o máximo.
Mas se eu fizer isso numa primeira série do exercício, no segundo eu não consigo fazer. Verdade. Pô, extrair o máximo na primeira série, a segunda foi uma porcaria. Então, se você for pensar no todo, legal, usar com carga baixa. É legal usar com exercício isolado. Por quê? Multiarticular você vai ter falha técnica. Você vai falhar o elo mais fraco da corrente. Sim. Você está no supino, falhou o tríceps, você vai se contorcer todo, agachou, falhou determinado, vai tortar a coluna, vai jogar o quadril para trás, vai fazer um valgo dinâmico e vai empurrar. No extensor isso já não acontece. Tá ali só o gelinho, ó. Verdade. Falhou, parou. Acabou. Uma rosca bíceps, você pode até jogar o tronco para trás, mas é mais fácil de falhar do que num terra, né? Sim. Então, assim, a falha ela é legal, no meu entendimento, para ser aplicada. Por exemplo, no fisiculturismo ninguém analisou atletas de fisiculturismo de alto rendimento. Então, ali, a prática é soberana. Os caras usam, tem atleta que não usa e se deu bem, como Frank Zane, como Jay Cutler, mas a maioria usa e se dá bem. Entendi. Então, não estão errados, não faz mal. Sim. Né? Eu gosto de utilizar do meio para o final do treino. Pô, faço lá um exercício primeiro com carga, pensando em adaptação neural, pensando em tensão mecânica nesses protocolos ali com intervalo um pouco mais longo. Quando a fadiga começa a se instaurar, eu já vou chegando mais próximo da falha, baixando a carga. Chegar ali no final do treino, vou encaixar uma extensora. A carga já é mais leve, né? Já estou ali fadigado dos outros exercícios. Já vou acabar aquele exercício ali, não vou fazer nada para quadríceps depois. Então a fadiga que eu tiver não vai comprometer o desempenho de outros exercícios. É aquilo que eu estava falando. Né? Então é o que eu chamo de técnica de finalização. É aquela técnica para finalizar o músculo, o arremate, a tampa do caixão. Entendi. Entendeu? Quero fazer um treino que gere alta tensão, adaptação em força, etc. Eu posso fazer isso ali mais para o início e para o final aí já gerando esse efeito aí de estresse, né? Sim. Como é que é o estudo que você falou, que você mede um quadríceps muito forte e o posterior... Isso é uma avaliação, né? Relação isquiotibiais quadríceps. Dá para fazer isso com várias partes do corpo, não dá? Então, mas aí tem que saber a razão de força. É porque eu estava pensando aqui no jiu-jitsu, por exemplo. Os caras têm um abdômen muito forte, mas eu acho que o músculo lombar não acompanha a força no abdômen. Deve ter alguma razão aí de força... de flexores da coluna para extensores da coluna, uma razão ideal. Sim. Mas a coluna, por exemplo, diferente do exercício, quando a pessoa tem uma cadeia mais tonificada, né, você gera alterações posturais. Né? Então o cara tem um abdômen muito forte, o cara já vai ficando mais cifótico, ou tem peitoral muito forte, né? Ele vai tendo aquela rotação. É porque eu vejo a galera tendo muito hérnia de disco, mas a galera tem um abdômen forte. Então você fala, porra, hérnia de disco pode ser por uma lombar não tão forte quanto a outra parte, ou não necessariamente? Pode ser, mas eu acho que é mais a questão do funcional trabalho, mesmo, né? Do trabalho de rotação. A coluna ali tem determinadas regiões da coluna que não foram feitas para serem amassadas, para girarem em grandes graus. Entendi. Né? Então, assim, cervical é feita para girar em grande grau. A torácica, a lombar não tem essa rotação, essa mobilidade de rotação tão grande. Ela é mais flexão e extensão. Vai dar hérnia. Aí você, torcer a estrutura que não é feita para aquilo ali. Entendi. Onde acaba a força e começa a resistência? Tem esse tempo? Eu não estou falando de peso, estou falando de, por exemplo... De tempo. De movimentação, então, sabe? Uma explosão. Dados fisiológicos. Obviamente não funciona exatamente assim. Mas o que a gente tem? Mas, por exemplo, sistema energético. A gente usa ATP e creatina fosfato até 10 segundos, que é o que a galera fala, pô, força pura, 10 segundos. Isso, é 10 segundos. Uma 3, uma 5 repetições. Dá 10 segundos. Perfeito. Você está usando ATP e creatina fosfato. Não é exclusivo, você usa glicogênio, etc. Sim. Mas é ali a principal fonte energética. Né? Então a gente diria que o trabalho de força é um trabalho feito até 10 segundos. Perfeito. Aí ela fala, glicogênio muscular e tal, você usa o trabalho de hipertrofia. Seria de 10 até 60 segundos. Acima de 60 segundos seria resistência. Isso em termos de substratos energéticos. Né? Se a gente for pensar em termos de repetições, é isso aí, cara. Sim. Bota aí 1 minuto. 1 minuto, se você fizer uma repetição a cada 3 segundos, que é
não é uma cadência lenta, mas é uma cadência moderada, você leva 60 segundos. Sim. Se você fizer aquelas repetições rapidinhas, aceleradas, já são 60 repetições, uma repetição por segundo. É tipo panturrilha, 1, 2, 3, 4, faz 60 repetições. Então é algo realmente em termos de volume. Se for pensar em 10 a 60 segundos, seria aquele trabalho que a galera faz para hipertrofia. Entendi. Seria de 6 a 20 RMs. Trazendo para musculação. Isso. Vou trazer um pouco para a minha área, a área que eu gosto. Eu sei que não é a sua área, mas você vai poder me dar uma luz de maneira fisiológica. Trazendo para a luta. Se eu pensar em caras como o Vitor Belfort e Mike Tyson, que são caras explosivos, assim, diferentes, que dá uma saraivada de soco, você fala, caralho, matou. 10 segundos. Para ficar como esses caras é trabalho de força, propriamente dizendo. Força. Força e potência, né? Força e potência. Você pode ter o melhor cardio do planeta, você pode ter a maior carcaça. Essa parte é força e potência. Essa parte é força e potência pura, né, bicho? Força e potência. Porque são caras diferentes. Você vê que os caras estão ali, piscou, caralho, acabou. Sabe? Que nem, vou pensar, por exemplo, no futebol. Era um Romário, né? Era o Romário. Era um Ronaldo, digamos assim. Era um Ronaldo. Era um Adriano. Você fala, cara, são caras diferentes e que a maior valência física desses caras, no caso, é potência e força. Se você quiser mimetizar um cara desse, você tem que treinar muita força, diria. Sim. Potência, principalmente. Potência, por exemplo, o trabalho de potência, ele é um trabalho bem próximo do de força, na musculação. Então rapidinho. Tá, só para organizar na cabeça da galera e da minha. Isso é mais potência do que força. Potência. Tá. Força é a capacidade de mobilizar altas cargas. Tá bom. Então aquele cara ali, porra, que te trava e te traciona, mesmo que lentamente carrega de um lado ao outro do ringue, é força. Tá. Entendeu? Sumô, é força. Esse cara de 10 segundos de explosão é potência. É força com velocidade. Tá. Então, na musculação é um trabalho bem próximo de força. Você vai enfatizar os básicos multiarticulares. Agachamento, terra, arranco, arremesso, né? Vai incluir aí medicine ball, arremesso de medicine ball, essas, entre outras movimentos velozes, rápidos. Exato. Sim. Que aí já sai um pouco da musculação, mas falando na musculação. Tá. Aquele trabalho de yo-yo training, já viu? O isoinercial. Sim. Então, aquilo ali é um trabalho de potência com uma boa resistência. Então você vai priorizar os exercícios básicos, multiarticulares, você vai usar intervalos longos, você vai usar baixos números de repetições, sacou? Tipo, até 6 repetições. Sim. Só que ao invés de você utilizar mais de 80% de uma repetição, você vai usar aquela carga alta, que te permite fazer só 6 a 8 repetições no máximo. Você vai usar uma carga que te permitiria fazer 20. Perfeito. Tipo uma carga de 30% a 60%. Só que você vai fazer 6 movimentos explosivos. Seja arremessando, a concêntrico o mais rápido possível. Sim, entendeu? Entendi. Isso é um trabalho de potência pura. Perfeito. O que é potência? A fórmula da potência? Força vezes deslocamento sobre tempo. Então, como é que eu posso aumentar a potência? Mantendo o deslocamento, mantendo o tempo e aumentando a força. Eu estou trabalhando potência. Então, o cara que trabalha força máxima, ele está trabalhando potência. Só que ele não está trabalhando potência com transferência para velocidade. Então, você pode aumentar a força, a carga, manter o deslocamento, que seria a distância percorrida, e o tempo, que você está aumentando a potência. Você pode manter a força, aumentar o deslocamento e manter o tempo. 10 segundos no máximo, digamos assim. Você está aumentando a potência, porque você está deslocando mais, você está percorrendo uma distância maior no mesmo tempo. Sensacional. Ou eu posso reduzir o tempo, manter a força, manter o deslocamento e reduzir o tempo. Então, fazer em 10 segundos aquela tarefa, eu faço em 5. Isso seria um aumento de potência. Os russos treinam assim. Você está falando, eu estou viajando aqui em luta, sabe? Eu lembro que eu recebi aqui, eu não lembro se foi o Antoine Jaúde, o cara da seleção brasileira de wrestling. Ele falou, cara, não lembro se foi com búlgaros ou com russos, ele falou assim, o que mais me chamou a atenção lá, o treinamento dos caras durava 40 minutos e você não queria ver mais nada na sua frente ao longo do dia, porque eram 40 minutos de terror. Muitos intervalos e poucos exercícios de pouco tempo, entende? 10 segundos, 14 segundos, e era muita força, muita explosão, porque os caras lá são, de fato, muito fortes e o tempo dessa luta do wrestling é curto.
Eu fico impressionado como que para tudo tem literatura, para tudo tem teoria, para tudo tem estudo, e eu vejo que em inúmeros esportes a gente ainda vai na experimentação ou no que se aprendeu há, sei lá, 15 anos atrás. Hoje tem uma base boa, mas não, assim, não tem estudo para tudo, não. Tem muita coisa ainda que precisa ser fundamental, principalmente na minha área. Se a gente for na parte de hipertrofia. Ah, tá bom. Se a gente for pensar em... Porque se a gente fala, por que o nome é treinamento de força? Não sei. Porque é força que se treina. E lá no início se falava em força. Ninguém falava, vai gerar efeito. Não tinha fórmula de nada. Vamos embora. A galera media força. Sim. Então, quando começou lá os estudos com o Delorme, que era um capitão do exército americano, que começou a estudar treinamento de força em populações militares, o objetivo, à medida que se fazia, era força. Foi aí que para uma repetição. Um dos primeiros estudos? Foi um dos primeiros? Na verdade, o primeiro estudo é da década de 1890. Os primeiros estudos falando de contração muscular. Isso já se tinha estudo sobre aeróbico, para tu ter ideia. Caramba. Aeróbico se estuda muito antes da força. Mas os primeiros estudos falando, né, as teorias básicas que dão origem aos estudos de musculação começam em 1890. O cientista precursor é esse que eu estou falando, Thomas Delorme. Thomas Delorme era um médico ortopedista, professor de cirurgia ortopédica de Harvard. Caralho. E que era capitão do exército americano. E que foi o primeiro cara que falou, a musculação ela é extremamente benéfica para reabilitação e para condicionamento. Ao contrário do que se fala aí, que pode, né, ser prejudicial, reduzir mobilidade. Não, a musculação ela é essencial para populações militares, ele estuda idosos, mas, inicialmente, treinamento de força era avaliar força. Vai fazer o treino, vai fazer uma medida de 1 RM, vai fazer uma medida de 10 RMs, perfeito, que era o que o Delorme fazia. A galera vai medir sangue, vai medir hipertrofia lá década de 70, 80, 90. Recente, agora. Exato. Então, o que a gente sabe e tem sólido sobre a base do treinamento é força. É o que se estudou esses anos todos. Hipertrofia é algo que está se estudando agora. As medidas são caras. Você tem que usar uma ressonância, um ultrassom, ou tem que fazer uma biópsia. Não tem. Caralho. Força tu mede com um RM. É isso aí. Tem um banco de supino, um cronômetro ali para cronometrar o intervalo, uma folhinha para você anotar a carga, acabou. Basta ter carga para você testar. Sim. Por isso a gente desenvolveu muita pesquisa lá na FRJ durante muito tempo, pesquisas que são citadas no mundo todo. Sensacional. A gente tinha as perguntas, a gente entendia do treino, e a gente, apesar de não ter ferramentas, a gente tinha o que é padrão ouro para medir força. Sim. Entendeu? Sim. Então, baseado nisso, eu tenho algumas dúvidas. Você me falou aí de uma maneira muito clara, vou até fazer um corte dessa parte, com relação da potência, fórmula da potência e tudo mais. E você me falou que o que determina enquanto é força são os substratos utilizados para gerar. É uma das formas. É uma das formas. Tem a questão ali do princípio do tamanho, que tem aquela questão do recrutamento, né, das unidades motoras. Sim. Tem vários caminhos ali para você. Eu vou te falar por que eu destaquei essa parte. Porque você falou assim, ó. Não lembro se foi isso que você falou, mas também se usa glicogênio. É porque a galera pensa que, vou 10 segundos... Isso. É a mesma coisa que a galera pensa, vou fazer musculação. Você já entendeu. 1 a 3 é força. A 4 você já não ganha força, você só ganha hipertrofia. Você já entendeu a minha pergunta, brother. É isso aí, vou deixar só mais claro pra galera. Baseado nisso, o nosso corpo usa tudo, até porque ele é inteligente. Por que a galera fala assim, não, aeróbico só depois de... Você só vai começar a queimar gordura depois de 50 minutos. Você fala, porra, bicho, eu sou ignorante, mas não tá fazendo sentido, bicho. Ignorante e não ter estudado. Mas eu acho que meu corpo tá utilizando desde a minha primeira... Pega a Salter Bike, aquela porra que parece a bicicleta do demônio. Você fala, porra, irmão, não é possível que eu vou ficar aqui 50 minutos para começar a fazer efeito. Não existe. Não existe. Me explica pra galera. Então, primeiro não existe. Né? Se a gente for pensar nessa questão do emagrecimento. Não interessa ali qual substrato você está utilizando na hora. Estou usando mais glicogênio, estou usando mais gordura. No final das contas, o que vai gerar emagrecimento é balanço calórico. Perfeito. Sacou? Consumi glicogênio pra caralho, gastei 500 calorias no treino. Foda-se. Porra.
gastei só 200 calorias num treino lipolítico. Você vai emagrecer. Pô, vai emagrecer mais treino do que queimando 500. Acabou, pô. É simples. Da mesma forma que se eu ficar 50 minutos caminhando, pode não adiantar nada, dependendo do meu condicionamento, porque eu não vou ter queimado caloria. Exatamente. Se você comer um Big Mac, acabou também. Então, e por que tem profissional de educação física que fala, não, é isso aqui? Por quê? Porque existe uma questão didática ali no ensino. Então o cara fala, quando você aprende lá na faculdade, até primeiros 2 segundos, 3 é ATP. Depois você usa creatina fosfato, que é o CP, até 10 segundos. Aí deu 10 segundos, você já vai entrar no glicogênio muscular. Acabou o glicogênio, você já entra no... Não é assim. Não é assim. Não é. É a mesma coisa. A galera vive perguntando, porque 1 a 3 é força, mas se eu fizer 4... É definição. Pô, cara... Porra, na boa. São campos que se confundem. Exatamente. Então, eu vou fazer uma repetição, vou ter hipertrofia, vou ter até ganho de resistência. Só que eu vou ter muito maior ganho de força, vou ter um ganho de hipertrofia moderado, a resistência vai ser mínima. Se o cara for muito condicionado, talvez ele não ganhe a resistência. Mas está tudo ali sendo estimulado. Aquilo que eu falei lá no início. Estudo qual a intensidade mínima para se ganhar força e hipertrofia. Não tem. Fizeram estudo com indivíduos iniciantes, inclusive estudo conduzido por brasileiros junto com o Schoenfeld, e mostra que com 20% de uma repetição, 20%, o cara faz 100 repetições. O cara ganha força e o cara ganha hipertrofia. Ele não ganha tanto, a partir de 40% você tem um ganho maior. Tá? Mas o estudo mostrou, por exemplo, até que hipertrofia você não tem diferença entre 40, 60 e 80%. Para força tem. Quanto maior a intensidade, maior vai ser o ganho de força. Para hipertrofia, a gente não tem nem a melhor faixa que seria ideal para trabalhar força. Você sabe, em termos práticos, que o ideal ali seria trabalhar de 6 a 12. Né? Por uma questão prática, por uma questão ali de músculo de adesão. Não conta, né, Exato. Eu sempre brinco na aula, parece uma questão cabalística. 1, 3, 5 é força, porque é ímpar. Entrou 6, é hipertrofia. A hipertrofia só pode ser par, né? 6, 8, 10, 12, 15 já é resistência. Sacou? Caralho, isso, sacou? Se fizer 7, tá ferrado que não ganha nada. Fizer 9, 11, sacou? Caralho. Número ímpar ali no meio. Então, assim, friso que isso é uma brincadeira, não é assim, tá? Tudo rola. As coisas acontecem juntos. Com maior magnitude para um lado ou para o outro. Se eu trabalhar 20, 30 repetições, eu vou, obviamente, favorecer o ganho de resistência. Mas eu vou ter um ganho de força lá na outra ponta. Caralho, você falou tudo, cara. Olha o que você falou com a minha pergunta. Você já adivinhou a pergunta antes de eu finalizá-la e trouxe aqui à luz a resposta. Se o que emagrece é déficit calórico, ninguém quer saber se você pedalou 50 minutos para começar a queimar a sua gordura. Você vai ter queima de gordura se você, no final do dia, tiver o seu déficit calórico. Isso, pior que isso já caiu por terra, porque a galera ainda por exemplo, HIIT é anaeróbio, e aeróbio contínuo que é aeróbio. Já caiu por terra. Grandes estudiosos do HIIT mostrando que a partir do 3º, 4º sprint você já tem características aeróbicas no HIIT. Até porque o seu 4º sprint não vai ser igual ao primeiro. Exato. Então, assim, não tem essa divisão. Até músculo fusiforme, músculo penado. Você por exemplo, tríceps é penado. Você tem uma configuração, né, das fibras, né, em forma de pena. Entendi. Elas se inserem numa aponeurose, né, tipo um tendão, e elas fazem aquele movimento. Então, o tríceps, o quadríceps são músculos penados. Aí a gente aprende na faculdade que o bíceps é o fusiforme. O fusiforme seria aquele, né, músculo alongado, que a fibra vai da origem à inserção. Sim. E aí, depois, quando você estuda um pouco mais, você descobre que o bíceps ele não é todo fusiforme, ele tem uma região penada. Entendeu? Entendi. E aí você vai pôr músculos fusiformes no corpo, são raros. Então, assim, é complicado o negócio. Às vezes a gente aprende ali para atender didaticamente a base na faculdade, só que aí a galera fica parada lá. Caraca, a galera não se aprofunda, entendeu? Entendi. E muitas vezes no curso de graduação, né, a gente tem aqueles professores mais dinossauros, que não se atualizam. Né? E eles continuam difundindo conceitos que já se foram. Já caíram por terra. Você só vai treinar aeróbico se você tiver 20 minutos de esteira depois do exercício de força. Você fala, caralho, meu irmão, não dá para ouvir isso hoje, porque não...
Treinar em jejum, há vantagem ou não há vantagem? Então, não é muito uma área que eu me aprofundei. Né? Pelo que eu sei, para atleta de fisiculturismo em determinadas fases da preparação, tá bom. É algo que pode e é algo que gera um ajuste pequeno. Entendeu? Sim, porque tem algumas questões de desdobramentos metabólicos que podem favorecer ali algum. Mas aí a galera de fundo quer fazer na academia. Isso assim, é desnecessário. É desnecessário e o tiro pode sair pela culatra. Exato. O custo-benefício talvez não valha para essas pessoas. Entendeu? Sim. E até porque elas fazem no achismo. Sim. E de acordo com o que viram na internet. Não estão fazendo sob orientação. Sim. Fazendo sob orientação de um bom profissional, eu acredito que vai ajudar na preparação de forma geral. Sim. Quando eu fiz aquela enquete dos 4 exercícios para a vida, perna está mais presente do que todos os outros músculos, cara. Faz sentido pensar assim? Faz sentido em termos de independência motora você pensar que pernas você depende de maior força e maior condicionamento para ser independente. Certo. Né? Você não vai precisar necessariamente até o final da vida de grande força de membros superiores. Verdade. Mas você precisa suportar teu peso corporal, suportar o teu peso corporal na ponta do pé subindo uma escada. Já parou para pensar nisso? Quando você sobe uma escada, fica com peso corporal. A perna de trás está na ponta do pé para outra chegar acima. Caralho, é verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim... Porra, você velho subir a escada deve ser um desafio assustador, hein, brother? É bizarro. Porra... É bizarro. Ponta do pé segurando a onda. É só pensar, toda. por exemplo, o idoso que não levanta da cadeira. O peso corporal dele é uma RM. É mais do que uma RM. Caralho, é mais que uma RM. Ele está agachando, por exemplo, como se tu estivesse levantando da cadeira com 100 quilos nas costas, 150 quilos nas costas. Caralho, é mais de uma repetição máxima. O cara precisa se escorar, você precisa puxar ele. Me puxa aí. Puta que pariu. Para pra pensar, a mesma coisa, estamos aqui sentados, vamos levantar. Ei, caralho, fudeu. Dói tudo, cara. Caralho, é verdade, bicho. É bizarro. Treinar perna é essencial. Mandatário, irmão. Não tem conversa. Por exemplo, falamos de panturrilha. Ainda tem, por exemplo, a panturrilha é considerada segundo o coração do corpo humano. Coração, verdade. Então, em termos vasculares, treino de panturrilha, ficar na ponta do pé. Às vezes é uma coisa simples, a pessoa pode fazer em casa. Sim. Teu avôzinho não quer ir para academia. Pô, senta e levanta da cadeira. 3 vezes no dia. Faz uma sériezinha de manhã ali, 5, 10 movimentos, depois faz outra à tarde, depois faz outra à noite. Ficou em pé, fica na ponta do pé umas 5, 10 vezes ali, sem estressar muito, até porque você está experimentando. Isso vai ser extremamente benéfico para ele. Caralho, meu irmão, você me deu um terror agora. Falei, porra, meu irmão, ficar velho e não conseguir levantar é mais de um RM. E você não vai conseguir correr atrás desse prejuízo, chegar nesse nível, consegue, cara? Porque... Até consegue, consegue. Por exemplo, uma tática, um treino bem interessante para esses casos que eu já fiz. Eu trabalhei com idosos bastante tempo, né? Meu mestrado foi com idosos. Maneiro. Trabalhei com uma idosa que eu, até 95, até eu mudar meu ambiente de trabalho, não consegui mais atender. Ela tinha uma outra pessoa para atender ela, mas atendi ela de 83 até 93. Caramba, 10 anos. Dessa parte toda ali. Até ela passar para um personal mais jovem. Eu fiquei velho para atender ela. Ela não estava mais conseguindo. Mas você consegue recuperar, reabilitar a função do idoso, e às vezes é bem simples. Por exemplo, treinamento excêntrico. Já ouviu falar de treinamento excêntrico? Que você enfatiza a fase excêntrica, a descida do movimento. Sim. Então, por exemplo, quando você ajuda o cara na concêntrica, você está fazendo um treino excêntrico porque na prática ele está botando mais carga na excêntrica do que na concêntrica. Você está facilitando na concêntrica. E aí tem aparelhos, o próprio isoinercial é um tipo de treinamento excêntrico, porque quanto mais rápido e com maior força você puxa, mais ele te traciona na fase excêntrica, né? Sim. E isso dá para se fazer com o idoso. Como? Como é que eu treino excêntrico do idoso? Você vai ajudar ele a se levantar e você vai mandar ele descer controladamente até encostar o glúteo na cadeira. E aí você pode ir pedindo para ele aumentar o tempo de descida, né, reduzir a altura, até ele ter a transferência para conseguir subir. Vamos lá, vamos fazer uma força para fazer a concêntrica. Você vai ajudar o mínimo possível. Repetição forçada, como se você estivesse ajudando alguém ali no bíceps. Sim. E ele vai descer controladamente.
e em pouco tempo ele tem a transferência da força excêntrica para concêntrica. Caramba. Né? Isso pode ser feito também com, por exemplo, o cara que não consegue puxar uma barra num TAF, num teste de aptidão física. Você pode ajudar ele a subir e ele desce controladamente para mais de 3 segundos a excêntrica. Cedo ou tarde esse cara vai estar conseguindo subir também. Vai conseguir subir. A gente tem uma transferência, a gente tem mais força na excêntrica do que na concêntrica. A gente aguenta até 40% maior força, em alguns músculos até mais do que isso, porque o músculo está resistindo, ele não está tendo que vencer a resistência. Então ele, além de ter a força contrátil, né, das pontes cruzadas, ele tem uma resistência elástica da estrutura dele. Então, para um cara que até hoje não faz barra, esse é um ótimo caminho perfeito, inicial. Melhor caminho. Até botei há pouco tempo no meu Instagram, nos stories, uma estratégia para o cara fazer sozinho. Tá naquele espaldar da praia, né? Tem como você fazer, tem a barra de frente para o espaldar. Dá para você descer controladamente, subir com o pé no espaldar. Perfeito. E desce controladamente, você faz isso sozinho. Perfeito. Se ele não tiver, ele pega uma cadeira, sobe na cadeira e isso, exatamente. Deixa descer. Deve ser melhor do que fazer com o elástico. Muito melhor. O elástico, a verdade é que a galera usa equivocadamente o elástico na barra. Porque o elástico ele vai te ajudar, por exemplo, numa paralela. Ele vai te ajudar no momento certo. Que é quando? Que você está embaixo, o sticking point. Tô aqui embaixo, o elástico está esticado. Essa parte aqui que é mais fácil, eu faço sem elástico. Sim. Na barra, o difícil é passar a cabeça. Verdade. Não é tô lá esticadão. Essa parte aqui eu faço. O negócio é esse aqui. Sim. E o elástico está frouxo nessa amplitude. Verdade, cara. O elástico não está ajudando na amplitude certa. O elástico ele te ajuda a fazer a barra porque ele te dá um embalo inicial. E aí você vai no embalo. Entendeu? Então o cara treinar o excêntrico é o suprassumo. E para um cara treinar flexão? Então, flexão tem como o cara fazer a subida de joelho. Sobe. Pode fazer a subida de joelho e a descida de ponta do pé. Entendeu? Desce na ponta do pé e sobe de joelho. Isso. Você tá. Caramba. Tem uma. Acho que quando você tá com a ponta do pé e a mão no chão, você tá levantando aproximadamente 70% do teu peso corporal. Quando você bota o joelho, cai para 40%, 50%. É um drop. É um drop. Dá pra você também brincar com isso. Dá pra fazer bola, dá pra fazer, bicho. Dá pra fazer até a falha, joga o joelho e faz o drop set. Bicho. Falo isso porque, pra mim, isso é coisa minha, quem não consegue fazer uma barra flexão tá mal demais. Tá mal demais, irmão. Uma barra tem que ser. Uma barra tem que sair, brother. Pô, ficou pendurado no precipício. Exato, irmão. Vai se entregar, né? Exato, cara. Tô pendurado na ponte. Não, você tem que fugir de um cachorro que fugiu. Você e seu filho. Tu não vai subir um muro. Tá fudido. Isso não é pra desanimar ninguém, não. Você acabou de dar aqui 2 dicas de como o cara começar a treinar isso a partir de hoje sem precisar comprar nada. Nem elástico. Só querer. Acorda, vai fazer a porra da flexão. Vai fazer a barrinha na praia lá, onde você puder fazer, cara. Porra, bota em casa, né? Bota na porta ali. Bota na porta, bicho. Faz em casa, cara. Quem não faz uma barra flexão, eu olho e falo... E às vezes é simples, né? Porque, por exemplo, se o cara pegar e ele incorporar aquilo ali no cotidiano dele, que seja uma série de barra e uma série de flexão por dia. Vai ficar forte pra caralho. Ele vai ficar bem. Um ano ele tá bem, cara. Um ano ele tá bem, bicho. Porra, são 3 minutos, não dá nem 5 minutos. Você faz 1 minuto, você faz uma série de flexão, 1 minuto você faz uma série de barra. Cara, acabou. Volta no início, olha o que você falou. Agachamento, deadlift, barra e flexão. Full body, treinou o corpo inteiro, irmão. Agacha com o que você tiver em casa, bota um saco de arroz nas costas e faz 200 agachamentos, irmão. Agacha até falhar, tem força. Acabou de agachar, mete a mão na flexão. Faz unilateral, faz o búlgaro. Exato, cara. Porra. Não tem por que o cara morrer de sedentarismo hoje. Com a quantidade de informação que ele tem à disposição, é preguiça. Não vou falar que é preguiça, que tem gente que não tem tempo. Às vezes é complicado. Às vezes o cara não tem nem cabeça. Às vezes o cara tem até tempo, mas ele... está mal de cabeça. Exato. O tempo que sobra ali, ele quer fazer algo que é prazeroso para ele. Ainda não encontrou o prazer na atividade física. Ainda não encontrou o prazer na atividade física, brother. Tomara que essa pessoa saia dessa e ouça o programa e tire meia hora para fazer, irmão. Meia hora em 1 ano treinando esses exercícios, o cara vai estar bem. Meia hora, né, cara? O cara, 10 minutos por dia já é algo que muda. Para alguém que está sedentário, já é algo que vai mudar completamente a vida dele. Cara. Belmiro, você tem algum curso, alguma coisa para a galera que queira ouvir mais de você, bicho? Tem alguns lá na bio do meu Instagram. De repente eu até compro. E até no meu site, né? Eu tenho um curso que é o Musculação na Prática, que é hoje todo dentro da sala de musculação, todo prático demonstrativo. Com
atletas como modelos, né? Eu falo de métodos, técnicas, erros comuns, essa parte toda. Tenho uma coleção de e-books que está associada a esse curso, mas não é do curso, né? Que são e-books manual para treinamento com foco na hipertrofia. E tem um que é sobre volume e intensidade, outro que é sobre seleção, ordenação e divisão do treino, etc. Né? Tem os meus livros, esqueci de trazer para você. Tenho para te dar. Método de treinamento para força e hipertrofia da prática teoria, que é best-seller. A gente já está chegando a 34 mil livros vendidos. Sério, bicho? Best-seller na área da educação física. Sensacional, cara. Aí tem outro também que eu tenho alguns capítulos de grupos especiais, tem um curso mais teórico, tem curso de musculação feminina, tem lá bastante coisa. Tem o Muscle Science, tem bastante coisa lá para quem quiser. Planilha de treino você não faz, né? Não, eu estou montando ali um sistema de mentoria para ano que vem. Né? Consultoria, eu penso em fazer um projeto, mas é algo que consome muito tempo. Hoje eu tenho outros projetos que trazem mais retorno para mim. Né? Então, se eu tivesse uma equipe, estou pensando em fazer essa mentoria para formar pessoas para trabalharem comigo e, de repente, absorver uma plataforma de consultoria, de repente. Sim, e cursos? Você dá cursos? Então, cursos presenciais. Tem esses cursos online que são meus. Ministro cursos online também para contratantes. E rodo o Brasil. Já rodei bastante aí, né? Teve ano que fiz mais de 50 eventos todos os finais de semana. Caraca, praticamente. Bicho. Já rodei todas as capitais do Brasil aí ministrando curso. Conheço todas as capitais. Não conheço... 50 num ano é todo final de semana do ano? Todo final de semana. Às vezes, alguns finais de semana, às vezes fazendo 2 eventos. Caraca. Fiz 3 já no final de semana. E aí, nos últimos anos, eu reduzi esse ritmo. Então... Passei a ser mais seletivo com os locais, né? Passei a cobrar mais, que é algo que me desgastava muito. Imagino, bro. Então, esse ano eu dei mais foco nos produtos online, no deload. Né? Mas, por exemplo, para ano que vem já tenho curso até outubro, até agosto agendado. Sensacional. Pelo menos um curso por mês aí. Estou no Arnold, estou nos principais eventos aí do Brasil. Irado, meu irmão. O conhecimento que você traz é fundamental para desmistificar uma série de coisas. Eu acho que o que acontece muito também hoje é que o cara normal não consegue distinguir o que é uma explicação para um treino de alto rendimento de um bodybuilding para ele, que está longe, muito longe disso. Entendeu, Belmiro? Você vê dessa forma também, cara? Vejo. Isso, inclusive, foi até um corte que saiu lá do meu podcast, que eu levei um grande especialista em biomecânica, e ele falou isso: a pessoa quer o glúteo gota. Não tem nem glúteo ainda, o que você quer ganhar? Sabe? Daqui a pouco eu quero ganhar aquele detalhe no tríceps, o cara não tem nem tríceps ainda, precisa se preocupar com aquele exercício mirabolante que vai trazer aquele detalhezinho. Aquilo ali é para um bodybuilder que está competindo e que às vezes aquele ponto ali é o que faz ele não ser campeão, cara. E nem esse cara mantém isso ao longo do ano, ele fazia isso em pré-contest. Exato, que é a história do treinamento em jejum, né? Do AEJ. Então, assim, são coisas específicas de ajuste para um atleta que está ali. O cara está no limite do limite, cara. O cara já chegou ali no limite genético, no limite do uso de ergogênicos. O cara treina todo dia, 2 horas por dia, para em um ano não ganhar peso. Sacou? Caralho. O cara não ganha massa. O cara ajusta, o cara ganha ali na proporção, no equilíbrio, na definição, no corte. O cara tá brincando com o corpo, né, meu irmão? Porque e justamente para o cara ganhar mais 2 quilos de massa, já tá ali. Então, assim, aquele detalhe pode ser o diferencial. Aquela estratégia pode quebrar o platô para aquele cara e fazer com que ele tenha aquele ajuste, ele tenha aquele ganho. Para a molecada que está na academia, é o básico. Faz o básico que funciona. A galera entra na academia e quer fazer 3, 4 exercícios de peito, mais 2 de tríceps. Irmão, se você fizer só supino no início, você já vai ganhar tríceps, peitoral, deltoide. Perfeito. Sacou? Perfeito. O cara ficar ali, vai pra academia, iniciante, ele vai ter mesmo ganho se ele ficar 20 minutos ali e fizer 3 séries por exercício do que ele fizer 9 séries por exercício, porque essa fase de adaptação neural, o mínimo estímulo já gera essa adaptação. Sim. Então ali é uma perda de tempo, realmente. Sim. E você queima cartucho, porque quando você chegar na hora de precisar de volume, você vai precisar de um volume muito maior. Sim. Porque você já se condicionou a trabalhar com grande volume. Então a galera tem que pensar justamente no básico. Começar pela base. Eu sempre falo, galera, até o Petro criou lá, com base em algumas coisas que eu falava em aula, que o Muzi também falava, a pirâmide de Salles-Muzi,
que é uma pirâmide do treinamento de força, que justamente a base dela é a técnica de execução. Então, primeiro você aprende a fazer o exercício, depois você sobrecarrega esse exercício, depois você progride em volume nesse exercício, para depois você pensar em variações, métodos, estratégias, isso aí você já está num nível intermediário avançado. Você falou que a base é a técnica. Amplitude, por exemplo, perfeição. Fazer o exercício, a amplitude ela está dentro da técnica. Né? A amplitude, obviamente, ela é individual. Né? Depende de mobilidade. Você pode trabalhar exercícios em amplitude parciais, tem estudos mostrando que, em alguns casos, pode ser até benéfico. Né? Mas a amplitude de movimento é uma dos parâmetros analisados dentro da técnica. Tá. Fluidez do movimento, controle motor, coordenação motora, entendeu? Alinhamento postural. Pensar no músculo faz diferença, de fato? A galera fala em conexão músculo-mente, né? Que é um termo que a galera utiliza. E tem a galera que é da ciência e fala, pô, não existe mente, existe cérebro, né? Sim. Então já não nome mente, mas é algo que surgiu na educação física. Mas é justamente consciência corporal. Coordenação motora, coordenação intermuscular. Perfeito. O cara tem que ter ali um bom repertório motor, né? Tem que ter trabalhado em cima da aprendizagem daquele exercício para ter aquele domínio técnico. Sim. Então é o que a gente fala. Pô, não adianta nada você sobrecarregar sem ter uma base. Né? Você tem que construir a base para poder sobrecarregar. Sim. Entendeu? Não adianta, você bota a galera faz a brincadeira do canhão sobre uma superfície instável, né? Para disparar um canhão, você tem que ter a base sólida. Exatamente. Sim. É igual o lance do não preciso fazer aeróbico porque já faço aeróbico no meio do treino de força. Opa, depende de quem é você, né, meu irmão? Depende. Você é o e depende de como você está fazendo o treino de força também. Né? Mas dá para você aproximar o treino muscular de um treino cardiorrespiratório através da manipulação das variáveis. Você tem ali o estímulo de VO2, mas é aquilo. Vai fazer um circuitado, um alternado com segmento, né? Você vai fazer isso na academia, dividindo aparelho com a galera, vai ser difícil pra caralho. Complicado. Belmiro, meu irmão. Cara... Porra, obrigado pela aula, eu que agradeço, cara. Foi uma resenha, foi uma aula. Certeza que a galera vai gostar. A gente vai botar aqui o seu Instagram. Valeu. Para que a galera vá na sua bio e procure tudo que você indicou. Eu vou ser um dos compradores. Se você não trouxe o livro, eu vou comprar seu livro, porque estou interessado. Tá lá o livro para. Estou interessado em ler. Te dar, cara. Pode ficar tranquilo. Relaxa, eu vou comprar, irmão. Eu quero, estou interessado em ler, gosto muito do assunto, gosto da sua abordagem. Quem indicou você foram pessoas da audiência, e aí eu comecei a acompanhar, falei, caramba, vai ser legal a conversa, e foi exatamente o que eu esperava, meu irmão. Uma aula, um mini seminário aqui para a audiência do ConnectCast. Cara, foi um prazer, né? O papo fluiu aí, passou rapidinho, né? Passou rápido. Quanto tempo, Filipão? 1h30. Acho que deu para tirar um bocado de dúvida da galera aí. Cara, foi um prazer, né? O papo fluiu. E acredito que a gente tenha abordado questões bem interessantes aí, mais genéricas até, né? Que atingem mais até o público aqui do ConnectCast. É isso, cara. A intenção é essa, falar para o cara comum que muita coisa que ele ouve pode não ser exatamente como ele ouve. Aí eu trago bons profissionais aqui para que eles possam elucidar essas dúvidas. Perfeito. Beleza, meu irmão? Obrigadão aí, galera. Foi um prazer. E aguardo vocês lá nas minhas redes sociais. É isso aí, galera. Vai lá no Belmiro lá, clica na link da bio do cara e consome o que ele tem lá de material que vale a pena. Isso aí. Beleza, galera? Abraço. Valeu, galera. Abraço.